Oi, você quer escolher um curso técnico de qualidade? Vem comigo. Eu sou a professora Iná, diretora da Escola Técnica do Rio de Janeiro, da ITERJ, escola situada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Atende a jovens e adultos dos bairros adjacentes. Estamos há 60 anos no mercado, formando cerca de 19 mil técnicos ao longo desses anos. E estamos aqui hoje para conversar um pouco com vocês e contar um pouco da importância do ensino técnico, um ensino técnico de qualidade. A nossa escola trabalha com aulas práticas e teóricas, nos nossos laboratórios todos equipados, para atender aos nossos alunos com um ensino de formação teórica e prática e ajudando, né, no ingresso no mercado de trabalho. Hoje a gente está realizando um novo projeto para a ITERJ, o projeto do ITERJcast, que surgiu através até mesmo da proposta pedagógica que a escola tem, que a gente trabalha muito com vivências para os alunos, contato com as empresas. Então, a gente viu que a gente precisava ampliar essa comunicação entre as pessoas, né? Entre a ITERJ, alunos, ouvintes, interessados na formação técnica. E aí a gente idealizou essa ideia, a gente, como se diz, a gente concretizou essa ideia de fazer o podcast, né? Que é o ITERJcast, e ampliar os nossos horizontes de comunicação. Hoje nós estamos aqui realizando o nosso primeiro podcast. Vamos falar sobre a importância do ensino técnico na formação do profissional. Vamos falar um pouco dos nossos próprios cursos, né? Que hoje nós temos 6 cursos. Então, o aluno, quando chega lá com seus 14, 15 anos para o ensino médio técnico, ele tem a opção de escolha de 6 cursos. Nós temos administração, automação, eletrônica, eletrotécnica, informática e mecânica. Nós temos parcerias de descontos de mensalidades, parcerias de estágio com diversas empresas, com grandes empresas no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente quer levar para vocês um pouco mais do que é a nossa escola, o que é o ensino técnico, né? O ensino técnico, ele é oferecido em 2 modalidades pela ITERJ. Ele é oferecido no ensino médio técnico, para aquele que está fazendo o curso técnico e quer uma profissão, né? Ele vai se profissionalizar. E para aqueles que já fizeram um curso técnico, mas quer abrir um leque mais de opções de oportunidades de emprego e vai fazer outro curso técnico, ou para aqueles que já fizeram o ensino médio, o ensino médio regular em qualquer outra instituição, privada ou não, e quer ter agora uma qualificação profissional. Então, ele vem também fazer um curso técnico que a gente se chama, né, o pós-médio técnico. Hoje nós estamos aqui com 2 convidados para trocar um pouquinho da experiência deles com o mercado, né, com a formação, e discutir, levar um pouco para vocês mais subsídios de conhecimento da área técnica, né? Estamos aqui a Cristine, que é psicóloga, formada em gestão de pessoas, gerenciamento de pessoas, de mercado. Temos o Glaucio, que é engenheiro. Produção. Agora não, porque eu sempre achei que fosse. Engenheiro, administrador, economia. Tudo. O Glaucio, ele trabalha na área esqueci agora. De consultoria, né? Então, ele também pesquisa sobre a importância do ensino técnico. E aqui um pouco hoje eles vão conversar com a gente. Então, Cris.
Primeiro, bom dia. É uma honra inaugurar o ETERGcast. Acho muito legal a iniciativa. Acho que o jovem hoje ele tem essa necessidade de acompanhar, mas eu acho que por áudio, por vídeo, isso facilita muito essa comunicação da ETERG com o jovem. Então, parabéns pela iniciativa. Me apresentando rapidamente, eu já estou há mais de 20 anos atuando nesse mercado. Sou uma psicóloga que sempre trabalhou em RH. Sou especialista na área de psicodiagnóstico, já fui pesquisadora pela Universidade de Brasília em Psicologia do Trabalho e sou coaching pela ICI, que é o Integrated Coaching Institute, né? Então, assim, atuo nesse mercado, comecei minha carreira como recrutadora, implantando turno dentro de fábrica, então sei exatamente o que é essa mão de obra, como conversar com essa mão de obra, como captar e como funcionar nesse mercado. E estou muito feliz em fazer parte dessa discussão, em conversar com o Glaucio, que é engenheiro, mas que também atua em projetos e de grande escala, pelo que eu entendi, né? E eu acho que vai ser uma troca muito boa. Ah, legal. Glaucio. Obrigado, Ainá, o ETERG pelo convite. Também é uma satisfação muito grande por dois motivos. Primeiro, eu acho que esse é um tema muito relevante para o Brasil, por isso eu topei de primeira, assim, é um tema que nós lá da Macroplan a gente estuda bastante, e a gente desenvolveu um estudo agora recente sobre esse tema, chamado Manifesto pela Educação Técnica do Brasil. Vocês vão observar que eu vou falar bastante sobre isso. A competitividade do Brasil no médio e no longo prazo tem uma relação direta com o crescimento do ensino técnico, ou seja, ou a gente encara esse problema de frente, ou a gente não vai conseguir crescer quando a gente olhar o futuro e comparar o Brasil versus os outros países, né? Bem, eu sou engenheiro de produção. Eu costumo dizer que sou engenheiro de produção que mais trabalha com economia, com temas de economia. Minha formação base é engenharia de produção, mas estudei administração na COPEA, de projetos na GV, e trabalho com consultoria para grandes empresas, mas também com temas estruturantes para o Brasil. Então, ensino técnico, ensino de base, saúde, infraestrutura. A Macroplan, além de uma empresa de consultoria, a gente é um think tank que ajuda o Brasil a se desenvolver no longo prazo, né? Então, a gente tem por tradição pensar ao longo prazo. Então, é uma satisfação. Vamos conversar, que esse é um tema que eu gosto muito. Que bom! Gostamos, né? Todos nós. Assim, agora que nossos ouvintes já conhecem um pouco, né, da história e da formação profissional, da carreira de cada um dos nossos convidados, vamos para a primeira pergunta. Qual a importância da formação técnica para a competitividade no mercado de trabalho atual? Quem começa? A Cris. Acho que eu vou falar, emendando um pouquinho, né, de como eu me apresentei. Eu atuo como consultora de RH hoje em algumas empresas, mas também como orientadora de carreira. Então, se eu dissesse se eu dissesse para vocês assim que eu acho que nunca foi tão desafiador captar, mas mais do que isso, reter talentos hoje dentro das companhias. Eu acho que em 22 anos de atuação eu nunca sofri tanto, assim. Acho que a forma como os jovens estão formando, a forma como essa galera tem buscado os vínculos empregatícios, e eu acho que esses vínculos são além do empregatício, eu acho que vínculos de relacionamento e outras esferas, é muito crítico, assim. Eu acho que tá tudo muito... vamos lá, eu acho que supérfluo ou quase descartável, né? Então, a grande dificuldade que a gente tem hoje de formar os jovens com uma responsabilidade de entrar dentro das companhias, viver esse primeiro emprego de uma forma profunda, dedicada e realmente com esse hard working, né? Porque acho que quando a gente começa no mercado de trabalho, não é fácil, né? Mas faz parte dessa iniciativa, desse início, desse start de trabalho. Então, o que eu acho que hoje, o desafio, e o que eu gosto do ensino técnico nesse sentido, é porque ele coloca o jovem antes no mercado. Esse jovem, ele começa enquanto o jovem tradicional do ensino médio, ele ainda está na casa do pai, da mãe, ele ainda está numa zona de conforto,
Esse jovem do técnico, ele já está sendo desafiado a pensar numa área específica, a focar numa especialidade, a pensar em estágio, que é um processo que lá na faculdade, depois o jovem tradicional entra em contato, e eu acho que o técnico, ele propicia ele vivencia já toda essa experiência. E aí eu acho que eles estão numa idade de formação super interessante, porque pegam um pedaço de adolescência onde eles começam a ter coragem, eles querem ter opinião própria, e eu acho que o momento do técnico, ele é muito oportuno em relação a esse desenvolvimento. Muito bom. Eu acho que tem um ponto que eu queria dar um pouco um zoom out, assim. Hoje o Brasil, ele vive um paradoxo que a gente precisa sair desse paradoxo. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar 2 dados aqui que eu acho que são estarrecedores e que a gente precisa ficar atento, que eu acho que o ensino técnico vai ao encontro, né? Se a gente pega hoje o número de jovens nem, ou seja, que não trabalha, não estuda e não procura emprego, hoje, entre 15 e 29 anos, 1/4 dos jovens do Brasil não trabalham, não procuram emprego e não estudam, né? E, ao mesmo tempo, você tem 47% dos jovens que se dizem insatisfeitos e cansados com o Brasil, né? Ou seja, uma insatisfação muito grande. Mas a síntese do paradoxo é que, quando você vai para o lado do mercado de trabalho, dos empresários, 80% dos grandes empregadores do Brasil dizem não conseguir captar jovens qualificados no mercado, né? Então eu tenho numa mão jovens que não estudam, não trabalham, 1/4, e eu tenho do outro lado 80% dos empresários que não conseguem achar esses jovens qualificados no mercado, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho uma taxa de formação de ensino técnico no Brasil muito baixa quando comparado com o mundo. Só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil a gente forma em torno de 9% do ensino médio, 9% são ensino médio com ensino técnico conjunto, né? Se você pega os países da OCDE, que são os países mais desenvolvidos no mundo, esse percentual é em torno de 38%. Se você pegar só a Europa, 43%. Então, a oportunidade que a gente tem de crescer, ou seja, se a gente der um salto de 9% para 18%, a gente consegue tirar esse jovem que é nem dali e fazer com que ele se conecte com uma demanda real que existe no mercado hoje. Né? Como você colocou, assim, você pega a formação de tecnologia, né, diversas formações aí que o mercado está buscando e não acha. Você vê, às vezes, uma vaga leva 3, 4 meses para ser preenchida, né, e ao mesmo tempo você vê uma demanda. E às vezes você vê grande. assim, né, você preenche até a vaga, mas aí quando você o jovem começa a trabalhar, ele tem a dificuldade até de se posicionar em questão de regras, de cumprimentos de horários, comportamentalmente. Né? E aí eu sempre digo lá na escola para os alunos, quando vocês optam para a formação técnica, no primeiro ano, no primeiro dia de aula, você já está se formando um técnico. Né? Você tem que estar uniformizado, você tem que chegar no horário, você tem que cumprir com as regras pré-estabelecidas, né? E você vê que realmente os jovens, eles chegam sem essa competência de formação, né? E aí a gente vai ao longo dos 3 anos trabalhando muito essa questão. E isso é muito, muito bacana, porque depois você vê o resultado até. Com certeza. Mas tem uma questão anterior, que é assim, como é que eu atraio esse jovem para o curso? Para o curso, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui ainda, mas essa é uma questão, se você olhar 10 anos atrás, muito interessante, né? A gente fez um estudo 10, 15 anos atrás na Macroplan sobre o futuro da educação no Brasil. E se você olhar lá, tem um capítulo específico de ensino técnico. Se você olhar as questões, elas são questões atuais. Ou seja, há 15 anos atrás a gente falava já ainda brigava da mesma por essa coisa. questão, né? A taxa de formandos no ensino técnico no Brasil, ela anda de lado, cresce na margem. Né? Então, assim, como é que a gente dá um salto nisso? Né? Esse é um desafio estruturante, que a ETERJ tem uma função importante ali no seu ambiente, né? Mas como é que eu trato isso como uma política de Estado
que faça com que a gente inclua essa massa de jovens que estão aí e dê oportunidade, né? Porque o que nós estamos falando aqui é de oportunidade de futuro para esse jovem, né? Então, e o crescimento também, né, do país, super, porque você tendo a mão de obra qualificada e preparada para as empresas, para as indústrias, você vai crescendo. Isso eu estou né? falando de renda, né? É, então, economia. A formação, se você comparar o jovem que tem só ensino médio tradicional versus o jovem que tem ensino médio com um curso técnico profissionalizante, em torno de a renda média desse jovem no Brasil gira em torno de 20% a mais. Ou seja, o jovem que tem ensino técnico ele ganha em torno de 20% a mais. No Nordeste chega a 22%, no Rio de Janeiro, São Paulo, no Sul do Brasil em torno de 15% a mais. Então estou falando de renda, de empregabilidade, de formação. De poder econômico, né? Eu costumo dizer também para os alunos assim, o aluno que faz um ensino médio regular, ele quando termina, ele continua estudante. Né? Tempo. Até porque a própria política das universidades é mantê-los estudantes, pelo menos até a metade do curso. Pois né? E aí, não. O aluno lá que faz o médio técnico, quando ele chega lá nos seus 17, 18 anos, ele já é um profissional. Ele já tem uma profissão, ele já tem uma formação, ele já tem um preparo para ingressar no mercado de trabalho. É perfeito. Já é bem diferente, né? Da situação do aluno que faz realmente o ensino regular. E aí depois ainda de 3 anos, 4 anos, aí que ele vai buscar um estágio, vai buscar uma oportunidade de trabalho. Então, assim, as coisas demoram a crescer, a evoluir, né? E dentro de uma formação técnica, não. Em 3 anos, em 2 anos, ele está pronto para o mercado, ele já começa o 3º ano dele fazendo um estágio e já vai tendo outras experiências, outras vivências, né? E isso é muito importante. Acho que isso é fundamental, porque acho que quando você... Na orientação de carreira, então, eu atendo muitos jovens que chegam na metade da faculdade e querem desistir. Porque a escolha com 16 ou 17 anos, ela muitas vezes não é por eles, pela família, é pelos pais ou são pelos amigos. E nesse momento é que eles se deparam com a prática e com a experiência de ter que buscar um estágio e começa a ter uma competição entre si. Até porque não tem bons estágios para todo mundo, então você precisa realmente se preparar para esse momento. Muitos deles querem desistir, né? Então eu acho que o técnico ele propicia um amadurecimento profissional mais cedo, precoce, e que é muito legal até para essa escolha acertada, né? Você consegue ensaiar no técnico uma área, você consegue viver essa experiência e você tá mais preparado para seguir com uma formação universitária depois, né? E mesmo quando você não vai para essa opção da formação universitária, porque eu acho que nem todo mundo tem essa oportunidade, você, em comparação a quem tá no mercado, você é mais reconhecido e mais valorizado. Porque o técnico, ele te dá uma base diferente. E é o amadurecimento. Exatamente. Né? Ele passa, o aluno, o jovem, ele passa a ser mais maduro. Exato. Lá na escola, a gente também tem um diferencial, que é muito bacana, que o segundo segmento do ensino fundamental, eles já passam por todas as áreas de curso. Então, nossos alunos do fundamental, como eles vivenciam essa iniciação profissional, eles já quando terminam o 9º ano, eles já falam assim, olha, eu quero fazer uma mecânica, eu quero fazer uma eletrônica por causa disso, né? Diferente dos alunos novos que a gente recebe, que muitas vezes eles têm essa dúvida. Vamos dizer, vou fazer informática. Eles acham até, às vezes, que a informática é para ficar brincando nos joguinhos. Aí, quando eles encaram a realidade, eles ficam, nossa, não é isso, né? Ou a mecânica, vamos que a gente vai mexer no motor do carro. Não é. Né? Você vai se formar mecânico para as indústrias, para as empresas. Então, assim, os nossos próprios alunos, que já vêm lá desde, vamos dizer, 10, 11 anos, eles já conseguem ter essa vivência da formação, da iniciação profissional e que já vai ajudá-los na escolha, né? E isso é assim, muito, muito bacana mesmo. Eu acho que até a gente já falou um pouco aqui da importância também da formação técnica para a competitividade no mercado, né?
Lógico que se você tem uma empresa e você vai fazer uma contratação, você tem as duas opções, né? Um aluno do curso técnico, um aluno do ensino médio regular, você vai optar por aquele que tem uma formação. Naturalmente. Né? Naturalmente. Eu acho que nesse ponto, eu acho que aí é que está um ciclo vicioso que a gente precisa quebrar. Eu acho que a responsabilidade para a gente colocar esse tema na pauta, ele não é só do governo ou das políticas públicas. Os empresários têm uma responsabilidade muito grande também. Por isso a importância desse manifesto que a gente trabalhou. Porque o processo seletivo também precisa olhar para o ensino técnico de forma mais nobre, sabe? Existe O Brasil é um país do bacharelado, ou seja, é valorizado na sociedade o jovem que fez universidade. Isso é fato. Tem a ver com a história, tem a ver que o Brasil colocava poucos jovens na universidade. Então nós somos o país do bacharelado. Isso não é um problema ou uma culpa de quem fez a política pública lá atrás. Precisava ter acesso à universidade. As pessoas não tinham acesso à universidade. Então a gente precisa agora mudar um pouco o enfoque. Então o que adianta? Você fazer uma universidade de qualidade duvidosa, aonde você chega no mercado despreparado, onde você não tem as competências necessárias para aquela função que você vai desenvolver, ou você fazer um curso técnico que seja sério, profundo, que vai te dar os skills necessários para você fazer aquela determinada atividade ali, né? Então essa é uma discussão que a gente precisa ter. E por outro lado, as empresas também, os recrutadores precisam olhar isso e falar, olha, eu tenho aqui um jovem de ensino técnico bem formado, que tem os skills, que tem as habilidades necessárias, e eu tenho aqui um conjunto de pessoas que tem universidade com qualidade duvidosa, né? Então eu também tenho que buscar esse jovem aqui que está desse lado, né? Então tem uma questão no funil ali na entrada, que vocês falam bastante, eu conheço. O funil precisa mudar um pouco as regras, porque tem um viés no funil também. Como é que eu trago, né? Porque essa escolha pela universidade, ela não é uma escolha, porque eu quero ter o título e tal. É uma escolha que o jovem olha e fala assim, com a universidade eu vou conseguir ter acesso a melhores empregos, né? O mundo real é assim. Então a gente precisa, como sociedade, valorizar também o ensino técnico. A gente precisa disso. Você falando assim, eu penso assim, né? Você bota seu filho pequenininho lá na escola, no maternal, ele vai crescendo, ele vai fazer alfabetização, ele vai passar pelo fundamental, passa para o ensino médio técnico. Quando ele pensa no nível superior, já é uma outra visão, né? Já tem a outra formação, já tem outras possibilidades. Mas quando você deixa ele vir de ensino regular e entra na universidade, ele continua perdido. Né? Então, assim, quando você tem a formação técnica, você já tem um lugar no mercado de trabalho, né? Você já é um diferencial. E que eu digo sempre a eles, o importante é você sempre manter o seu diferencial. Não só a formação, porque eu acho que a gente já está confirmando aqui que é fundamental, mas o meio que ele está inserido. Os amigos, os colegas, que estão todos direcionados já para uma busca de estágio, para uma experiência profissional. Isso muda o jovem, sabe? Muito, muito. Essa influência de quem está em volta. Então, o jovem em casa, o jovem estudando simplesmente, sendo um estudante por mais tempo, ele tá numa zona de acomodação diferente de alguém que já está rendendo, que já está no técnico, que já está interessado Gente, você falando assim, né? Eu lembro assim, uma história de um aluno que se formou tem uns 2 ou 3 anos em automação. Hoje ele trabalha no COP da UFRJ. E aí ele conta assim, né, que ele, vamos dizer, de 3 irmãos, ele é o meio, ele foi o único que buscou a formação, estudou e tá crescendo cada vez mais. E aí um dia ele falou assim, você sabe o que é eu chegar no meu bairro e ver todo mundo sentado na rua, brincando, os garotos da minha idade, mais velhos. E as pessoas não percebem o quanto o estudo, né, o preparo para o mercado vai fazer a diferença. Hoje o menino está bem empregado, já tem as conquistas dele, né? Então, assim,
isso que você fala é muito evidente mesmo, né? A gente consegue evidente porque tá ali a nossa escola é na Zona Oeste, em Santíssimo, então a gente fica entre Campo Grande e Bangu, e você vê, por exemplo, você passa de carro, você vê as pessoas na rua à toa, né? 1/3 aqui que eu coloco. Eles estão aí. Aí a você gente vê... às vezes fecha o olho assim, para não ver, mas eles estão aí, principalmente na região ali onde vocês estão, que é uma região que tem muito jovem, é muito grande, né? Campo Grande é o maior bairro do Rio de Janeiro, né? É grande, né? Grande, é muito grande. E eu me lembro assim, você passa, assim, soltando pipa, jogando bola, né? E é isso. E assim. a vida segue assim. E tem uma questão aí também que é bastante profunda, que é o seguinte: se a gente pega aí os últimos 15 anos, o Brasil, desde a década de 80, o Brasil cresce menos que o mundo. Né? Então, esse é um fato. Assim. A gente cresce, aí vem uma recessão, cresce de novo, é uma recessão, mas se você pega a média, a gente cresce menos que o mundo desde a década de 80. Isso é um fato. E o segundo é que a produtividade do Brasil, ela anda de lado também desde a década de 80. E tem um fator dentro da medição de produtividade, quando você pega a produtividade dos fatores, um fator essencial é a qualidade da mão de obra, né? Então, até então, a gente não sentiu muito isso nos últimos anos. Por quê? Porque a gente vivia um bônus demográfico. Você tinha muita oferta de pessoas, né, para uma capacidade de produção que não atendia, que não chegava naquela oferta. Se você olha para frente, pensando assim, 2050, a nossa pirâmide está invertendo. Nossa sociedade está envelhecendo, você tem menos filhos. Então, esse bônus demográfico ali, nós já perdemos, né? Então, só tem uma forma de você avançar e dar conta da capacidade de produção mais ali na frente. É aumentando a produtividade do trabalho, né? Então, assim, com as taxas de produtividade que nós temos hoje, principalmente nos últimos 15 anos, a gente não vai conseguir ter um crescimento sustentado no longo prazo. Então a gente precisa melhorar a qualidade da mão de obra que chega no mercado. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente compara para o mundo, né? Se você pegar em PPP, por exemplo, o Brasil hoje a produtividade é de $18, né? Por hora trabalhada, aqui no Brasil. Se você pega, por exemplo, os tigres asiáticos, é $57 em PPP. Se você pega o Mercosul, nossos países, nossos vizinhos aqui, é 25. Se você pega só o G7 dos países ricos, $67. Ou seja, nós estamos a 1/3 ou 1/4 da produtividade dos países mais ricos. Então só tem uma forma da gente conseguir reverter isso: qualidade da mão de obra. A gente precisa melhorar a qualidade da mão de obra para que ela seja mais produtiva. Senão a gente não vai crescer, a gente está numa armadilha no médio e no longo prazo. E aí que o ensino técnico ele entra muito pesado. A gente precisa reverter essa taxa de matrícula que é muito baixa hoje no Brasil, né? Então, os empresários e o governo já estão começando a ver isso. Os economistas, existe um consenso entre os economistas que o ensino técnico não é a bala de prata, claro, não vai resolver todos os problemas do Brasil, mas ela é uma componente, uma componente essencial para reverter a baixa produtividade que a gente tem hoje. Né? Então, chegou a hora. Assim, toda oportunidade, todo fórum que eu tenho para falar, eu falei isso em São Paulo para muitos empresários que estavam lá. E eu falei, aí que eu vi. A oportunidade que a gente tem é agora. A gente precisa valorizar esse segmento, né? Então, porque você também buscar uma mão de obra fora, o seu custo aumenta. Super. Né? Você vai ter um alto custo. Então, você tem que ter a formação, né, a qualificação profissional e, de preferência, inclusive, perto da sua empresa, né? Que quanto mais próximo você tiver o seu colaborador, você gasta menos. Né? E isso é um problema que a gente tem também. Assim, esse ponto é muito relevante que você levantou. Tem um problema no Brasil, quando você pega os dados, que a gente chama da aderência, assim, é você ter os cursos certos no território, né? Então, o que você observa, às vezes você vai no interior
de um determinado estado e ele oferece um curso que não tem economia para aquele profissional. Para aquela região ali. E aí você tem um conflito ali, você tem um gap. Porque eu tenho uma oferta que eu não tenho demanda. Aí o que esse jovem ele faz? Você frustra esse jovem, porque ele vai buscar um emprego, ele não consegue o estágio, ou ele vai para a capital, ou ele vai fazer outra coisa. E aí já é um outro investimento que ele tem que fazer, né? Investimento. E quando você tem as empresas, as indústrias ao entorno, é isso. Juntar o útil ao agradável, né? Você tem toda uma estrutura já pronta. Você vai ali e monta a sua empresa com o seu recurso próximo, né? Então esse acoplamento de oferta de mão de obra, de formação versus a demanda econômica no território, isso é uma coisa muito importante. Hoje você tem dados, você consegue fazer isso com dados, porque você sabe exatamente qual é a densidade econômica daquele determinado território versus os cursos que são oferecidos ali. Você precisa compatibilizar essas coisas, né? O setor privado, de maneira geral, ele é mais veloz nesse tipo de coisa, porque ele saca, você, dona da escola, vocês são proprietários da escola, vocês estão vendo ali o que o mercado está pedindo, conversam com as empresas e tal. Mas o setor público, ele demora um pouco mais, então usar esses dados para você saber onde você colocar a escola, como é que você define o currículo, qual é que define os cursos que você vai ter ali, né? E não só cursos técnicos de ensino médio, mas os cursos de curta duração também são muito importantes, né? Principalmente para quem vai para a área de tecnologia, automação, que toda hora está mudando ali as linguagens de programação, demais, é muito rápido. Então, a evolução, você ter um curso técnico que você vai lá, um curso de curta duração que você vai lá e se especializa em determinada habilidade que o mercado está pedindo, né? Tira uma determinada certificação. Então, esse acoplamento ele é fundamental. Agregar o valor na sua formação, no seu currículo, né? Porque é isso que vai se fazer diferente. Se você tem a formação básica, vai ser básico. Agora, se você tem os seus poderes agregados, você vai ter, lógico, um outro resultado, né? E você vê jovens hoje de 17 anos, 18 anos com essa capacidade, né? A gente... E a educação orientada para o trabalho, né? Eu acho que esse é um conceito legal, assim, que o ensino técnico traz, assim, a educação orientada para o trabalho. Então, ela traz do mercado aquelas habilidades e aquela necessidade do mundo real. Porque o nosso currículo tradicional, você pega o currículo do ensino médio, ou seja, algumas universidades também, ele demora a mudar. Ele demora. Então você às vezes passa gerações ensinando coisas que o mercado não está disposto a absorver, né? Não que não sejam importantes aquelas coisas, mas o mercado ele é muito ágil. Esse setor de tecnologia é impressionante. Mas é inovação, né? Inovação é constante. Se você não se transforma né, constantemente... O próprio movimento do empreendedorismo, as escolas hoje falham muito, né? Pois né? O jovem a pensar, né? Você saber que você tem que empreender primeiro em você. O intra, né? Você tem que se preparar, né? Você tem que investir em você, que eu costumo dizer, a educação, a cultura, ninguém tira de você. Aonde você for, você vai levar. Então, quanto mais você tiver, melhor vai ser para você, né? Eu acho que aí é que vem aqui, até na próxima pergunta, a questão de como o jovem garante a sua empregabilidade hoje no mercado. Né? Tendo essa formação, como o Glaucio falou ali, você faz o curso técnico, mas tem aqueles outros cursos rápidos, tipo o que a gente chama de extracurricular. Você faz uma formação, você tem um curso de solda, né? Qualquer curso que vá agregar na sua formação, você vai conseguir ter um outro diferencial, um outro posicionamento, né? Eu acho que a combinação entre... Eu acho assim, três coisas que eu considero muito importantes. Primeiro, assim, os fundamentos, né? Eu costumo falar para meu time lá na Macroplan. Você tem que dominar os fundamentos. Então, assim, nós somos uma empresa de estratégia, de prospectiva, nós temos que saber os fundamentos de estratégia e prospectiva, isso em qualquer profissão. E depois você vai conectando ali as habilidades que o mercado te cobra, né? Então, eu
trabalho muito melhor uma determinada habilidade em programação numa determinada linguagem se eu conhecer os fundamentos de programação, de lógica, né? Todas essas coisas, matemática, você precisa saber. E tá estudando sempre, né? Então, principalmente no setor de tecnologia, isso muda muito rápido. Nós temos uma vertical de tecnologia na empresa, né? De analytics e soluções de dados e tal. Muda muito rápido. Então, uma linguagem, às vezes você começa no início do ano trabalhando numa determinada linguagem, no final do ano aquela linguagem já está obsoleta. O Glaucio, eu brinco lá na escola, do Arduino. Quando surgiu o Arduino. Aí todo mundo queria saber quem era, né, o Arduino. E ele era trabalhado muito na eletrônica. E hoje não. Hoje as áreas todas, eles trabalham com Arduino. E aí é muito bacana, né? Porque você viu que o produto surgiu na eletrônica e hoje todo mundo trabalha com Arduino, né? Então, assim, é muito bacana isso. É o que você está falando. Às vezes, uma linguagem de programação começa ali para informática e você fala assim, não, vai ser para informática. Não, ela vai ser para informática, mecânica, eletrônica, eletrotécnica. Tanto é que os nossos cursos, muitas disciplinas, elas se repetem nos outros cursos, mas adequada à necessidade do curso, né? Então, você tem aula de eletrônica por curso de eletrônica, por curso de informática, por curso de automação. Então, assim, são vivências, né? O nosso, por exemplo, o nosso laboratório de informática, ele atende a todas as áreas, todos os cursos, né? Os alunos precisam estar preparados para tal. Hoje, dentro do mercado de trabalho, eu trabalho com o mercado financeiro e os grandes bancos, as grandes corretoras, elas exigem conhecimento básico de Python, por exemplo, para todos os funcionários. Poxa, mas eu vou trabalhar com números, eu sou uma pessoa do front, eu não interessa. Você precisa saber comunicar para a equipe de informática as suas necessidades. E você precisa saber minimamente o fundamento para avançar, senão você não sabe explicar, a pessoa não vai compreender e você não consegue evoluir no conceito, né? Essa questão dos fundamentos são muito importantes, né? Eu sempre, quando sou chamado para falar para jovens, assim, falo, estuda os fundamentos, porque, por exemplo, eu quero ir para uma carreira de tecnologia, né? Para você ir para uma carreira de tecnologia, você precisa dominar matemática, você tem que conhecer matemática. Se você for um profissional que é proficiente em matemática, proficiente em estatística, você aprender a linguagem é o quê? Ela é uma forma que você vai traduzir aquela lógica ali numa solução. Então, se eu domino a lógica, eu aprendo a linguagem muito mais fácil. Isso se aplica em todas as profissões. Todas as profissões. Né? E raciocínio lógico, a gente vê quanto é fundamental para a formação. E hoje eu vejo muitos jovens indo direto para a ferramenta. É isso que eu... Sem passar naquele processo. Vou pro Python, quero aprender Python. Pô, beleza, você vai ser um especialista em Python, mas daqui a 2 anos o Python não é mais Python. É outra coisa. Né? Então, assim, eu tenho que dominar aquele conhecimento prévio para que eu tenha capacidade de mudar do Python para outra linguagem XYZ que vai vir na sequência. Então, você ter uma boa formação é fundamental. E isso também é um problema no Brasil, né? Você vê, nós estamos falando muito de áreas tecnológicas aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje, a cada 10 alunos que saem do ensino médio, 2 alunos têm proficiência em matemática. 8 não sabem fazer equações básicas. 8. Cada 10, 2 sabem, 8 não sabem. Esse profissional, ele vai para o mercado. Ou ele vai fazer universidade, ou ele vai trabalhar numa empresa direto, né? E ele não sabe. E assim, equações básicas que eu estou falando, pessoal, assim, calcular a taxa de juros, fazer uma equação ali, uma divisão que dê... O Glaucio, eu vou lá embaixo, assim, né? Você chega num lugar, você vai comprar uma coisa, você vai pagar... A pessoa está na calculadora. É isso. Gente, é uma preguiça, né? No meu ponto de vista, é uma preguiça até de você desenvolver um raciocínio, de você trabalhar seu raciocínio. Nós, no ano passado, iniciamos um curso novo lá na escola, que é a administração.
E aí, quando a gente faz a nossa feira de ciências, Feira de Ciências e Informação Profissional, os alunos saem em campo buscando aonde aplicar o conhecimento deles. E por incrível que pareça, e que me deixou assim, assustada, foi que essa turma de administração, eles visitaram empresas na nossa redondeza, né, para trabalhar as questões de estoque, de vendas, e muitos não estavam informatizados. Não tinham o trabalho, né, de forma de ter uma maior produção. É o contabilizado. E eu lembro assim, um grupo que eles trabalharam numa pizzaria, e eu falei assim, é sério isso que vocês estão falando? Não tinha? Eles não tinham esse processo? Não, Iná, não tem. Então, assim, é espantoso, né? Porque você que está vivenciando aqueles momentos ali, você sabe o quanto é fundamental para sua empresa você ter o seu controle de financeiro, controle de produtos, tudo isso, né? E você vê que ainda muitas empresas, mesmo que sejam empresas pequenas, que deveriam ter, não tem. Né? E aí eles abrem mais os horizontes. Isso está mudando bastante, né? Assim, a transformação digital, ela, principalmente na pandemia, ela acelerou muitos processos. Né? As empresas do Brasil eram muito analógicas ainda, principalmente as de pequeno porte, de médio porte. Isso tem acelerado muito. Né? Então, é um desafio para os empresários, mas é um desafio para os profissionais também que estão chegando, que chegam com uma mentalidade analógica. Né? Então precisa chegar no mercado também sabendo trabalhar um pouco com as profissões, principalmente com as ferramentas, né? Principalmente o setor industrial. Né? O setor industrial hoje, no Brasil, ele tem um déficit tecnológico com relação ao do mundo, mas está avançando, talvez não na velocidade necessária, mas está avançando. Você pega ali o interior de São Paulo, Santa Catarina, as empresas ali estão investindo em tecnologia, em robotização, né? E vão demandar profissionais que saibam mexer com esses equipamentos. Aí fala assim, a máquina vai substituir o homem? Não, porque a gente precisa do que o homem esteja preparado para administrar a máquina, né? É isso aí. Então, se você não tiver capacitado para tal, aí você realmente vai perder o seu lugar no mercado de trabalho. Agora, se você está capacitado, preparado para as oportunidades, que as oportunidades aparecem sempre, né, batendo na porta da gente, e às vezes a gente está tão cego que não consegue enxergar. Nada acontece para mim. Acontece. Basta você buscar o acontecimento, porque nada cai do céu, né? Não adianta, eu quero um profissional que saiba trabalhar bastante, vamos lá, com Excel. Aí você faz um processo seletivo e ninguém tem um Excel, ninguém sabe mexer. O mercado está ali, a oportunidade está ali, mas aí você não está preparado para alcançar. Acho que é muito o cenário atual, assim, acho que de certa forma todo mundo diz que tem, e aí quando você vai averiguar, é tudo muito superficial, né? Também tem isso, né? E a prática, porque quando você faz um curso de Excel e você não entra na prática, e você não vai viver a funcionalidade daquela ferramenta, ela se perde. Né? Então não adianta você treinar ou você fazer um curso online, óbvio que a iniciativa ela é ótima, mas se você não tiver a prática, e aí eu acho que tem a ver com essa preparação. Muito. Eu acho que o jovem no ensino técnico, ele começa essa preparação antes e ele amadurece num meio que impulsiona ele para um mercado de trabalho, sabe? Muitos jovens me procuram e perguntam, poxa, Cris, como é que eu começo? É tão difícil começar, e acho que dentro de casa os pais às vezes já estão num outro ritmo, né? E o começar, ele tem a ver com esse período, com essa fase, que eles começam a entender que eles vão ser os protagonistas das suas próprias vidas, que eles precisam fazer as suas próprias carreiras e dar os seus próprios passos na vida. Às vezes são coisas até, eu costumo dizer lá para os alunos, né? Que são coisas assim, hoje, você... ter o inglês, a formação, a fluência no inglês, não é um diferencial. É um requisito. Ele é básico. É um requisito, exato. Né? É um requisito. Você, hoje, é fundamental que você tenha, né? Falo muito também a questão de ter habilitação. Mas pra quê? Cara, você vai trabalhar numa empresa, daqui a pouco eles vão falar assim, olha,
Eu preciso que você vá visitar, né, o outro local da empresa ou uma outra empresa. Não, mas eu não sei dirigir. Gente, você tem que estar preparado. Isso é uma coisa que acontece muito nas empresas. A gente, às vezes, não tem essa percepção, mas isso é uma realidade das empresas, né? Sim. A pessoa vai trabalhar ali, mas aí você precisa pegar o carro para ir não sei aonde, você precisa... E aí você tem que estar preparado. E que mudou, né? Mudou, né? Porque antes o jovem com 16, 17 anos, tudo que ele sonhava era tirar uma carteira de motorista. Agora estão meio acomodados, né? Hoje o jovem, ele tá com 20, 22 e ele anda de Uber. Motorista, ou ele... né? É diferente, assim, é uma outra geração que vem aí. Eu acho que os empresários também têm uma responsabilidade importante nesse processo, porque hoje algumas empresas elas querem já buscar o profissional pronto, né? Uhum. Então eu vejo muito isso na minha empresa, lá com o pessoal do RH e tal. Eu sempre falo para eles assim, eu quero pessoas que tenham um hardware bom, tenham uma boa capacidade de pensar, é esforçado, vai batalhar. Ensinar as habilidades, a gente ensina dentro da empresa, né? Mas uma pessoa que tem um hardware bom ali, estudioso, que tem uma boa capacidade que vai correr atrás mesmo, né? Essa pessoa que a gente precisa identificar, né? Então, eu acho que as empresas também, ela tem uma responsabilidade de formar um pouco esse jovem dentro da empresa também. Porque o que acontece muito, no mundo real, a demanda das empresas, ela chega antes da oferta. Exato. A demanda de determinada linguagem ou de determinada tecnologia, ela chega primeiro na empresa. E aí eu vou no mercado em busca daquele profissional que é o super-homem, para pagar uma remuneração baixinha. Não, e aquele negócio, e aí né, você tem que ter recém-formado, com 10 anos de experiência. 10 anos de experiência e todas as certificações, tem que dominar todas as linguagens. E aí eu vou te contratar, mas eu não vou te pagar muito não. Porque eu não tenho, isso aqui é uma vaga de júnior, você vai entrar... Cara, é meio cruel. Aí você fica 4, 5 meses atrás desse profissional, que você não acha. Então as empresas também precisam, eu entendo o lado do empresário, eu sou empresário, precisam também saber que elas têm que investir. E o jovem, quando você acha o profissional que ele tem capacidade de aprendizado, e que ele quer correr atrás, a curva de aprendizado dele é muito mais rápida. Olha, eu vou dizer para vocês, né, que esse ano, muitos anos não acontecia isso, tá? Mas esse ano, nós estamos com 3 ou 4 alunos que vieram das empresas e as empresas pagando a formação deles, né? Ou seja, já tinham ensino médio, já tinham formação, mas não tinham formação técnica. E hoje as empresas voltaram a ter essa percepção, algumas empresas, poucos, né, em comparação ao número que a gente tem de empresas, mas isso acontecia. Parou, teve uma época que realmente parou, não tínhamos nenhum, e esse ano a gente já percebeu que é uma retomada dessa situação, né, dessa prática, de você pegar o jovem e investir na formação. Né? É isso. Então esse é um problema que precisa olhar a oferta, né? Tudo isso que a gente falou, de aderência no território, tipo de curso, tal, tudo bem. Mas precisa olhar a demanda também, precisa fazer um trabalho com os empresários. Os empresários, como a gente está vivendo um momento de muito turbilhão, assim, de mudança no setor empresarial, a transformação digital, essas novas linguagens, inteligência artificial, tudo está chegando muito rápido. Muito rápido, né? O empresário do outro lado, ele fica um pouco perdido também. Ele quer dar uma resposta muito rápida. Exato. E aí isso gera uma dificuldade, porque você olha para esse 1/3 de neném aqui e fala assim, cara, essa pessoa não tá. Então, olha o desperdício, né? Isso, a mentalidade um pouco aí uma provocação, a mentalidade um pouco do RH precisa olhar o funil, a boca do funil. Porque a boca do funil ali, ela tem muito viés. Ela busca profissionais muito preparados, não compatíveis com o que você vai ofertar para ele em termos de remuneração e projeção. Então, eu preciso olhar um pouco essa boca do funil para saber assim, caramba, o que aqui é essencial mesmo? Que eu preciso? Eu sou uma empresa internacional, tenho que falar inglês. Isso é básico. É básico. É básico, né? Então, eu sou uma empresa de tecnologia, tem que saber minimamente
ser desenvolvedor. Mas eu preciso ter todas as certificações? Não. Hoje em dia, 3, 4 meses, você certifica o profissional ali. Às vezes o cara é muito bom em desenvolvimento, você paga um curso para ele lá, 3, 4 meses, ele tira a certificação que você precisa, né? Então o empresário precisa também conectar com as escolas de ensino técnico, vai buscar lá na fonte. Pois é isso que a gente busca muito com os... nós temos uma empresa na nossa região, que é uma empresa muito antiga, e que o ano passado eles foram nos procurar. E aí eles foram nos procurar e foi isso que eles falaram, né? A mão de obra deles está envelhecida, né? Eles até ficam, às vezes, com muitos colaboradores que estão aposentados, mas eles não têm a quem buscar, onde buscar e quem colocar. Então, a gente fez essa parceria com a empresa, né? A gente seleciona, eles mandam para lá, eles vão, fazem a capacitação necessária que eles precisam, né, especializada na empresa deles, na indústria, e foram... A primeira leva foram uns 5 ou 6, depois tiveram mais 5 ou 6, então assim, isso movimenta muito o mercado, né? Eles buscarem agora os jovens para preparar, para atender as necessidades da própria empresa, da própria indústria. É uma formação in company, né? É uma formação interna super importante, porque a dificuldade, acho que eu comecei falando sobre essa questão da dificuldade da gente não só captar bons profissionais, mas reter. Porque esse cara que ele tem um currículo muito bom, ele escolhe onde ele quer trabalhar. Então, não necessariamente encontrar esse profissional te garante que ele fique. É isso. Né? Então, quando você olha para dentro do mercado ou da própria empresa e você consegue criar formação, e você consegue estimular aquelas pessoas que já estão ali, que culturalmente já entendem o teu negócio, e eles alavancam, né? Eles se desenvolvem internamente, você também consegue casar o profissional que quer estar ali com o nível de necessidade que você tem em determinadas situações. Porque se você já é um profissional que tem uma visão, uma percepção da necessidade, né? E aí você vai trabalhar numa empresa que ela não está investindo nessa questão da formação, do preparo, ele vai buscar uma que vai investir nele. Né? É o que você está falando assim, aí não cria muito vínculo, porque eu posso ir para outra empresa e ter essa oportunidade de crescimento, né? E hoje em dia é tudo muito dinâmico, né? Esse jovem que chega hoje no mercado, ele quer viver mais experiências. É diferente, assim, a minha geração é uma geração que foi criada para o trabalho. Então, assim, eu cresci com a minha família falando que eu tinha que estudar, fazer uma boa faculdade, de preferência pública, porque eu não tenho dinheiro para pagar, e que eu vou trabalhar, vou entrar numa empresa, vou fazer carreira, depois vou me aposentar e tal. Então eu cresci ouvindo isso, né, numa época onde o Brasil dava muito problema, né, tinha muito problema, não que hoje não tenha, mas a gente esquece que o passado já foi muito pior, e que era orientada para o trabalho. Hoje, o jovem, ele quer viver experiência, experimentações, ele está aqui hoje, daqui a pouco ele vai para outro lugar, aí daqui a pouco, olha, essa profissão aqui eu já não quero mais, eu vou para outra, e a gente vive muito mais. Então, a gente, provavelmente esse jovem hoje de 18, 20, 22 anos, ele vai ter 2, 3 profissões ao longo da vida. É isso aí. Ele vai ter uma longevidade muito maior, vai se aposentar muito mais tarde, vai ter 2, 3 profissões. Então, a gente tem que saber, o mercado tem que saber lidar um pouco com esse jovem também. E hoje, por exemplo, né, você está aqui no Brasil, mas você pode fazer um trabalho para uma empresa nos Estados Unidos, lá no sul do país. Então, você hoje está aqui, né, que eu acho que foi... A pandemia nos trouxe essa oportunidade e essa visão de que a gente pode atender a demanda, mesmo não estando presencialmente. Então, assim, e isso, o jovem ele tem que ter esse preparo, porque, inclusive, é uma questão disciplinar. Que não adianta você estar de home office e não estar exercendo a sua função. E aí você realmente vai perder a oportunidade. Então, assim, eu acho que a questão que veio, inclusive, com a questão do home office, é oportunizar as pessoas de ampliar. Eu posso estar fixo na sua empresa,
mas eu posso estar fazendo freelance ali na outra empresa também e vivenciar outros momentos, outras experiências. É a visão do trabalho, né? É menos a visão do emprego e mais a visão do trabalho. Ou seja, eu posso estar fazendo uma coisa aqui, fazendo outra ali, e às vezes mais de uma profissão, né? Então, eu tenho na minha empresa profissionais lá que trabalham muito na área de tecnologia e dados que eu nunca vi. Assim, já vai fazer 2 anos. Eu não estava na festa de final de ano esse ano, não vi algumas pessoas. Então, eu falo com aquela pessoa ali, tem um que mora no interior do Paraná. Eu nunca tive contato pessoal com ele, né? Então, o mercado de trabalho hoje está mudando. Não imaginava, né? O mercado, eu tenho profissionais fora do país também que estão fazendo mestrado, doutorado e que a gente trabalha part-time na minha empresa. Então, o mercado hoje está muito dinâmico, né? Essa visão do emprego, onde eu vou entrar ali, eu vou fazer 20 anos de carreira e vou me formar. Essa visão, esquece. Esquece que o futuro você vai fazer várias coisas. É o trabalho, menos o emprego e mais o trabalho, assim. Como é que eu sou dono do meu próprio tempo também, né? E tá certo, nós estamos falando aqui quando eu falo isso, eu falo de jovens que têm uma formação e tal, né? A gente tem ainda uma demanda ainda que precisa ainda do emprego. Vocês acham assim que a formação técnica, né, o país, o desenvolvimento, o crescimento do país passa pela questão da formação técnica? Eu não tenho dúvida. Com certeza. Só para você ter uma ideia, hoje tem um estudo muito legal que foi feito há 2 anos atrás, chamado Custo Brasil, onde mediu dentro da cadeia produtiva do Brasil de maneira geral quanto que custa ineficiências dentro dos seus elos. A gente hoje gasta em torno de 120 bilhões por ano com limitações em habilidade para força de trabalho. Ou seja, a gente gasta com uma força de trabalho que não tem a qualificação adequada. O Brasil hoje poderia gastar muito menos que isso, né? 120 bilhões é muito dinheiro, né? Então, se a gente quiser um Brasil, um país que cresça de forma sustentável, nós precisamos atacar a questão da produtividade, como eu falei anteriormente, né? Hoje a nossa produtividade ela é 1/4 de países desenvolvidos, e para isso precisa ter ensino, precisa ter qualificação da mão de obra. E qualificação da mão de obra não é só fazer a universidade, passa pelo ensino técnico, né? Então, por isso, essa reforma do ensino médio, né, que vocês devem ter discutido já bastante, ela é muito necessária. Ela é importante e necessária, porque é uma forma de você alavancar essa taxa de matrícula que hoje é 9%. Né? Então, você já fazer com que o profissional ele saia dali já orientado para o mercado de trabalho. Eu tenho a percepção da seguinte forma, né? Quanto mais técnicos, mais oportunidades, mais crescimento. Né? Mais técnicos, mais oportunidades, mais crescimento. Então, assim, eu acho que as coisas estão bem interligadas, né? É fundamental que as pessoas vivenciem e entendam isso, né? A família está lá com o menino, que está lá com seus 13, 14 anos, daqui a pouco ele vai entrar no ensino médio, e aí ele vai, meu filho, você vai fazer o ensino regular, né? Eu me lembro lá quando eu era adolescente, eu já falei, não, eu vou fazer formação de professores, fazer o curso médio regular, para eu continuar sendo... Engraçado, né? Meus pais tinham essa percepção, né? E eu já entrei fazendo curso normal, né? Formação de professores. Então, eu já saí, com 18 anos, já era professora, né? Eu já podia trabalhar. Muitos outros colegas terminaram o ensino médio e você é o quê? Estudante. Né? Eu acho que hoje a consciência de estar inserido no mercado de trabalho é super importante. E eu acho que o técnico, ele desperta isso. E eu acho que o papel dos pais também, enquanto sociedade, né, é estimular isso. Porque a gente vem de uma geração, como o Glaucio falou, que a gente era doutrinado pelos pais de que a gente tinha que estudar e já trabalhar e ser dono da nossa vida. E a gente tem, como pais... errado pode ser pesado, né? Mas a gente tem facilitado muito a vida do jovem. Então, a gente permite que esse filho fique mais tempo dentro de casa, seja mais tempo estudante. Em contrapartida, pesa a conta, né? Os pais estão tendo que trabalhar mais,
para sustentar filhos que estão mais acomodados e que começam mais tarde. Então, eu acho que o ensino técnico, ele traz essa consciência da responsabilidade de um mercado de trabalho que começa a acontecer já a partir dos 15, 16 anos. E que para esse jovem, ele já começa a ter a sua própria bolsa de estágio, a sua própria remuneração, começa a se sentir útil, né? E começa a ter respostas mais cedo. Eu acho que essa é a questão. Eu acho que você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, né? Você perceber o quanto você é útil. Exato. E que você pode fazer a diferença. Exato. Né? Eu vejo lá na escola, como a gente tem esse segundo segmento com a iniciação profissional, né? O aluno... Gente, chega essa época assim, de feira de ciências, da informação profissional, e eles apresentando os projetos deles, né? São projetos que não requer muito conhecimento? São. Uhum. Mas tem muitas crianças que estudam nas outras escolas que eles não têm essa capacidade, né? Não tem essa visão, não tem essa percepção de como eles podem ser útil à sociedade. E mundo real, né? Eu acho que o técnico, ele traz esse movimento de mundo real, de trabalho agora, do hands-on, do trabalho que precisa ser feito. Assim, eu fui entender um pouquinho desse cenário do técnico, e aí eu acho que, junto com os teus dados, o Itaú Educação, junto com a Fundação Roberto Marinho, fez uma pesquisa no ano passado sobre essa questão dos jovens do 9º ano dentro das escolas públicas. E eles identificaram que 77% dos jovens nas escolas públicas desconheciam o ensino técnico. Então, olha como a gente precisa avançar dentro de um movimento de educação que já existe. Isso. Se a gente conseguisse atingir dentro das nossas escolas públicas, né? Vamos lá, 50% desses jovens, para que eles entendessem o que é a capacitação técnica e o quanto isso acelera esse processo deles no mercado de trabalho, eu acho que a gente já daria um grande passo, né? E aí, muito bom, você puxou um ponto muito importante, porque essas organizações de terceiro setor, elas também têm responsabilidade nisso. Uhum. Não sei se você tem um dado, 70% do que a gente gasta hoje nas instituições de apoio privado no Brasil vai para a educação. Uhum. Então você tem lá a Fundação Lehman, tem diversas instituições, né? Profissão docente e tal. Desses 70%, eu te diria ali que 80% dos 70% vão para o ensino básico. Ou seja, o foco das instituições do terceiro setor são ensino básico. Ou é ensino infantil, tem foco em alfabetização e tal, Fundamental 1, Fundamental 2, ou ensino médio regular. Né? Você tem hoje, no ecossistema de organização de terceiro setor, que trabalham com educação, umas 2 ali que tem foco no ensino técnico. Né? Isso demonstra também muito a importância que a gente dá ao ensino técnico, que é quase nada, né? Então, se você pega um ecossistema ali de organizações, deve ter assim umas 15, 20 hoje que trabalham com isso, você ter 2 que tem foco no ensino técnico, né? Eu acho que o Itaú Social e tal, tem outras também, mas assim, é muito pouco. É muito pouco. A gente está muito preocupado com as crianças pequenas, as crianças muito pequenas, que é fundamental, né? Sim. É a base que é a base que eu tô colocando lá, mas eu tenho que saber que eu tenho uma massa de jovens aqui que já passaram por essa base. Então, eu vou abandonar essa geração, né? Aí fica a percepção, né, que a gente tem, né? É que você tem a formação do fundamental, daqui a pouco fica um vácuo. É isso. Né? Um buraco, e aí buscam uma formação de terceiro grau, né? Então, assim, e a gente precisa, todos nós precisamos ter essa percepção e essa visão que esses jovens que estão nesse buraco negro, que a gente pode dizer, eles precisam ter essa assistência, né? Preciso. Porque você vê muitos jovens também, eles terminam o 9º ano, é o que você está falando, aquele percentual, né, de neném, e você, meu filho já está com 14, 15 anos, ele faz o que ele achar melhor, né? Gente, eles não têm essa capacidade. Já dei a minha cota de responsabilidade. E assim, e eles não têm essa capacidade, né? Porque, na verdade, não tem o preparo, não foi preparado, não foi orientado para tal. Então, a gente precisa realmente resgatar esses jovens que têm muito a nos oferecer,
né? É isso aí. Eles têm, o potencial é muito grande e eles têm muitas condições de nos proporcionar bons resultados, então vamos buscar esses jovens e investir nesses jovens, né? Que eles vão fazer a diferença, como o Glaucio falou, em 2050, né? A gente vai ter o resultado. É muito necessário. E eu por isso eu acredito muito no novo ensino médio. Eu acho que esse conceito onde a gente tinha, você estuda, aí depois você trabalha, a gente precisa mudar isso, assim, porque você vai estudar a tua vida toda, vai estudar a sua vida toda. Então, você ter o ensino médio ali junto com a proximidade do mercado de trabalho, ele é muito bom, porque ele não tem aquela ruptura, né? Porque hoje você tem o jovem que ele vai ali, aí ele, rompe, aí acabou aquele ambiente escolar e agora eu preciso para o mercado de trabalho. Exato. E aí muda a chavinha, parece que muda a chavinha na cabeça e a gente força com que ele se prepare de um dia para o outro ele esteja pronto para o mercado de trabalho. Eu nunca preparei esse filho, jovem você acabou ali. de fazer a faculdade, agora ó, Isso vai pra vida. Isso você vê nas pequenas coisas, assim. Ele não sabe como se portar, como se vestir. Exato. Isso! Né? Então, você já ter isso dentro do ensino médio junto, você já vai preparando ele ali. Já vai, o mercado de trabalho é assim que você tem que se comportar. Essa não é uma postura adequada. Essa não é uma postura, isso é uma postura de estudante. Isso era um texto que você fazia na escola. Agora, você vai ter que saber se expressar um pouco melhor, né? Então, eu acho que essa coisa em paralelo ela é muito, muito necessária, né? O mundo está avançando para isso. A gente está atrasado, muito atrasado nesse sentido. Então, Nessa linha, nessa mesma pesquisa, o jovem, ele fala que 75% deles percebem que a escola não prepara eles para o mercado de trabalho. E não prepara mesmo. Né? Não. Então, o que eu acho que o técnico, nesse sentido, acelera muito porque você fala sobre o mercado de trabalho. Você já vai ao encontro de um mercado de trabalho, né? Não, e assim, são pequenas coisas, sabe? Eu falo lá na escola, por exemplo, tem um horário da entrada da escola. É o horário de entrada. Ah, tem tolerância? Não tem. Você vai entrar no segundo tempo de aula. Mas você não pode, o horário ser 7 horas, você chegar às 7h10, você chegar às 7h15. Porque o mercado, ele não tolera isso. É isso. Né? E como é que eu vou terminar um curso para depois eu aprender que pontualidade é essencial para minha vida profissional? Né? Então, assim, são essas coisas que a gente começa a mostrar para eles. Né? Eu lembro uma vez que o menino lá, determinado aluno, ele já estava no 3º ou 4º atraso, estava levando a anotação, não sei o que. Ele falou assim, mas por que se hoje eu me programei para chegar atrasado? Eu falei assim, mas como que você se programa? Não, porque ontem eu assisti um jogo. Ontem tinha um jogo na TV. Então, às quintas-feiras, eu geralmente chego mais atrasado, porque eu falei assim, e você vai falar isso pro seu chefe? Seu líder. Você vai chegar e falar assim, olha, hoje eu cheguei... de ponto. Eu chego atrasado às quintas-feiras, porque nas quartas eu fico assistindo o jogo até meia-noite. Né? Ou eu vou pro Maracanã, não sei. E aí eu não posso chegar quinta-feira no horário. E como que você fala um negócio desse, gente? Pelo amor de Deus, não existe. Né? E ainda mais dentro de uma escola, eu digo que nós somos... A escola um órgão, um sistema, que você não pode ter atraso. Porque se você atrasar 5 minutos, você vai ter os 5 minutos de atraso ao longo do dia, né? Então não pode. Né? O professor não pode se dar o direito de chegar atrasado e achar que a turma está lá trabalhando, estudando por ele. Né? Então, assim, é tudo muito complexo e é muito importante que a gente faça com que o jovem lá de 16, 17 anos, ele tenha essa percepção. E para eu ser um bom profissional, eu tenho que ter o mínimo de competências, né? De formação, de postura, como eu vou falar. Né? Uma coisa, por exemplo, que a gente às vezes vê nos jovens, né? Qual é o seu e-mail? Gatinha.2. Gente, como é que você vai dar um e-mail desse numa empresa? Você colocar no... Qual é o seu e-mail? Gatinha.2@hotmail. Gente... Né? Então mas isso é básico. É básico, mas muitos não sabem. Não tem essa percepção. Acham que podem porque eu sou jovem.
Né? Eu sou jovem, eu tenho esse direito. Não tem esse direito. Ou porque também ninguém nunca ensinou. E aí eu acho que esse diálogo, ele é muito falho quando a gente olha para a educação. A gente lida pouco com as questões de vida real. Né? Eu costumo dizer, inclusive, agora, né, muito essa questão da rede social. Aí fala assim, não, mas a rede social é minha. Eu tenho esse direito de... Gente, pelo amor de Deus, não tem. Né? As recrutadoras adoram uma rede social recheada de informação. Né? É isso aí. Porque a gente vai buscar a referência. E as redes, elas te dizem o que está acontecendo, que é aquilo que você não enxerga numa entrevista, né? O real, né? Você vai logo para a rede social e busca informação e você vê como é que a pessoa se comporta na relação social, né? Inclusive, eu acho assim, na questão de você fazer uma crítica, qualquer que seja, quem que seja. Sim. Você tem que ter uma postura, você tem que ter conhecimento de causa, né? É o fundamento. Então, assim, a gente fala, não, mas a rede social é minha. Não, não é. Não é sua. Ela é social. Ela é social, né? ela tá aberta para todo mundo ver quem realmente você é. Então, assim, né? A falta de técnicos hoje, realmente, o que a gente já conversou, já falou bastante aqui, intervém de forma direta no crescimento do país. Com certeza. Né? Essa falta hoje de mão de obra, de pessoas especializadas, ela faz muita falta. Eu tenho um amigo que há anos ele já me falava, quando ele fez a engenharia e entrou na empresa, e ele se sentiu, poxa, meu colega ali tem um técnico que sabe muito mais do que eu, que tenho só a formação de engenharia, né? Só, como se fosse... Mas não. Então, ele começou a ver realmente ali, vivenciar no mercado de trabalho, o quanto a formação técnica faltava para ele, né? Que há 30, 40 anos fez a faculdade, entrou no mercado de trabalho e sentiu esse impacto, né? Essa diferença muito grande. E hoje, assim, né? Onde vocês percebem, vocês vivenciam as oportunidades do mercado de trabalho para o jovem, né? O jovem, ele terminou o curso e hoje, onde estão assim as maiores oportunidades assim para o mercado? Vou falar, acho que um conceito que a gente trouxe aqui e que há décadas eu leio a respeito, que o Fórum Econômico Mundial ele discute muito, que é esse conceito do lifelong learning, né? Que é a aprendizagem contínua, assim. Então, quando a gente está falando de uma educação, quando a gente está falando de um ambiente de acolhimento, mas também de conscientização desse jovem, a gente precisa minimamente estimular esse jovem a buscar aprendizado o tempo todo. Um mundo que está em constante mudança, né? E que a gente não sabe daqui a 10 anos quais são os postos de trabalho mais valorizados, porque está pintando muita coisa o tempo todo. Novas profissões também, né? A gente precisa estimular esse aprendizado contínuo, né? Então, eu acho que o técnico é uma iniciativa excelente para o jovem iniciar uma carreira, uma trajetória, para ingressar no mercado de trabalho, para direcionar o caminho, inclusive para uma formação posterior até a universitária. E eu acho que essa estimulação do aprendizado contínuo faz toda a diferença nessa questão de oportunidade. Você precisa estar preparado para quando essa oportunidade aparecer, você se diferenciar, né? Eu costumo sempre falar para o pessoal que busca orientação de carreira que o processo seletivo e uma vaga, você está sempre sendo comparado a outra situação, a outro candidato. Então, quanto mais preparado você tiver para aquela oportunidade, maiores são suas chances em emplacar, em ser a pessoa aprovada. E eu acho que esse aprendizado contínuo, né, tá ligado no que está acontecendo, tá ligado em tendência, né? A gente não consegue colocar, não necessariamente alguém de humanas dentro de uma caixinha de tecnologia, mas a gente consegue fazer com que essa pessoa com um perfil de humanas, ele entenda esse movimento da geração, ele se aproprie desses fundamentos para que ele consiga transitar nesse universo, né? Quem é de humanas hoje vai ter que entender de inteligência artificial, vai ter que entender de máquinas e de tecnologia de alguma forma. Mas eu acho que a gente tem aí um movimento muito grande com relação às áreas voltadas à inteligência artificial,
né? Não tem como a gente fugir. Eu acho que as engenharias, elas têm uma capacidade ainda de estimular né, dentro dessa formação técnica também a mecânica, a eletrônica. A resolução de problemas, né, é um movimento que requer muito uma formação do técnico, mas também precisa ter um skill comportamental forte para você encontrar a solução, né? E aí, pegando de novo um gancho do fundamento, quando você tem o fundamento e você tem a iniciativa e o perfil voltado para resolver problemas, eu acho que toda empresa precisa desse profissional, né? A gente fala um pouco nessa questão de que o ser humano, ele não pode se render para a máquina, né? Então a gente precisa olhar um pouco para esse mercado e entender, poxa, onde é que a máquina não atua bem, né? Questões de negociação, questões de resolver problemas de outras formas que não é aquele padrão. Ter a capacidade de resolução emocional, né? A empatia, né? Essa flexibilidade cognitiva. Então, como é que eu me diferencio da máquina que dá uma resposta muito pronta, né? Qual é essa minha leitura? Então, eu acho que essas áreas da engenharia, da tecnologia, a própria área da comunicação, eu acho que hoje as pessoas precisam muito, né? Tanto para as mídias quanto para a forma de comunicar. Eu acho que a área de comunicação é uma área muito se fazer potencial. Entender também, né? Muito, muito. Dentro das empresas, então, nem se fala, né, Glaucia? Isso ainda mais agora com o trabalho híbrido, com essas coisas, a comunicação é mais necessária ainda. Então, eu acho que a gente tem muitas oportunidades. Eu acho que a gente ganha em competitividade quando a gente pensa em inteligência artificial, mas eu acho que a gente também ganha desafio, né? De ir além do que a máquina entrega, assim. Acho que esse é o grande desafio. E quanto antes a gente começar a viver a experiência, a mergulhar no mercado de trabalho, mais preparado, eu acho, mais a gente passa a entender isso melhor, né? Como reagir, como funcionar. Eu acho que essa é uma boa pergunta, assim, porque eu tenho uma visão de curto prazo otimista, de médio e longo prazo mais pessimista. Assim, eu acho que tem 4 setores, assim, sendo bem objetivo, 4 setores que hoje, se eu fosse um jovem ali, eu buscaria. Primeiro, setores relacionados às ciências da vida, né? Então, setores de saúde, biotecnologia, ciências da vida, né? A gente passou por um período pandêmico agora, a gente viu como é importante a gente cuidar desse tema, né? Segundo setor, energia. Setor de energia, o mundo está vivenciando agora uma crise energética muito grande, principalmente com a guerra, consequência da guerra da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia. Setor de energia. O Brasil é um país produtor de energia, então isso é importante. Renováveis e não renováveis, né? Então é um setor que realmente tem muita oportunidade. Terceiro setor, comida, agro. O Brasil hoje, as exportações do Brasil são puxadas pelo setor de agro. Talvez seja o setor que tem melhor produtividade, mais tecnologia, onde a gente se sai melhor, né? Então, se eu tiver que fazer aí uma tríade, vida, eletricidade e comida, essas 3 coisas aí tem esses 3 temas têm muita oportunidade. E mais horizontalmente o que eu chamo dos serviços avançados. Então, tecnologia, linguagens, mais de habilidade, né? Isso que foi colocado. Sim, por exemplo, hoje você fala assim, o profissional precisa saber Excel. Excel é coisa do passado. Empresas de tecnologia, empresas mais avançadas, hoje o profissional tem que aprender a programar em R. Excel é uma ferramenta que você vai usar ali no seu dia a dia, mas para ser um profissional mesmo de ponta, você tem que no mínimo saber programar em R. É uma linguagem ali, né? E o outro ponto é assim, a combinação do hard skills com os soft skills, ou seja, os fundamentos, dominar os fundamentos, matemática, estatística, leitura, textos e tal, mas você tem que ter capacidade de relacionamento de se comunicar, de articulação, né? Então, o profissional hoje ele precisa ter uma capacidade de aprender mais rápido, de buscar esse conhecimento, né, mais rápido. Eu acho que nunca se foi tão assim necessário você saber ouvir, né? Porque não, com certeza. Você tem que ouvir
entender, compreender, interpretar. Então não basta só a pessoa falar e você, tá, escutei. O escutar não adianta mais, né? Você tem que ouvir e entender da situação, né? Você tem que saber realmente o que é que o outro está transmitindo, porque às vezes até e a importância desse contato, né? Você recebe uma mensagem, eu leio a mensagem no meu tom. Isso não quer dizer que você tenha mandado aquela mensagem naquele tom, né? Então, assim, você ter essa capacidade de ter essa percepção do que realmente o outro está falando, o que o outro está transmitindo, é fundamental, né? E eu acho que essa combinação nunca foi tão necessária, principalmente no ambiente híbrido agora, que as empresas estão indo. Ou seja, você precisa saber se comunicar. E aí saber se comunicar pessoalmente e virtualmente também, né? Então essa combinação aí do hard e do soft é importante. Mas eu não falei da minha visão pessimista, assim, eu acho que no médio e no longo prazo as novas tecnologias elas vão tirar muito emprego. Vão tirar muito emprego mesmo. Assim, vamos precisar do homem, do ser humano, claro, vamos, com certeza, mas cada vez mais qualificado. Isso que eu ia falar, né? Vão tirar emprego daqueles que não estão qualificados e preparados. Não estão qualificados. Então a gente vai ter uma massa de profissionais, de pessoas no mercado cada vez maior e crescente no mundo sem trabalho. Então o que nós vamos fazer com essa massa, né? Pensando de maneira geral, o que nós vamos fazer com essa massa, né? Então, por exemplo, vocês veem agora esse chat GPD, né? Que é essa nova tecnologia de inteligência artificial. É assustador. Assim, a qualidade das respostas, podemos discutir se tem viés, se não tem, tudo está sendo discutido agora. Mas assim, a qualidade das respostas é impressionante. É um texto preciso, bulletizado, organizado e é impressionante. Então, assim, se isso hoje está em teste, imagina daqui a 3, 4 anos, né? É revolucionário. Então, para algumas áreas, substitui mesmo. Então, essa coisa assim, não vai substituir mesmo. É o fato. Eu digo até assim, né? E o ser humano ele tem capacidade de adaptação muito rápida, né? Então, eu digo assim, quando lá em fevereiro de 2020, se chegasse para você e dissesse assim, olha, o trabalho agora vai ser todo online. As pessoas não estarão mais, né, nos seus postos de trabalho, não vai ter mais escola funcionando, não vai ter um shopping. Você ia falar assim, você tá maluco? Onde você tirou isso? Como que isso vai funcionar? Né? Como que isso vai ser aplicado no trabalho da... Gente, eu não posso nunca deixar de ir à minha empresa. Né? E aí, de um dia para o outro, fez assim, fechou tudo, acabou. As escolas tiveram 15 dias para se adaptar à nova realidade. E os alunos, que também tinham que estar em casa com preparo. Então, assim, e aí as coisas no primeiro momento foram assim, assustadoras, foram mesmo. Depois as coisas foram se adequando. Eu me lembro quando em junho, ou julho, falaram assim, não, as aulas só voltam em setembro no presencial. Eu falei, gente, vocês estão malucos? Como isso? Não, agora em agosto eu acredito que a gente vai voltar ao presencial. E aí a gente foi passando, não voltou, a gente continuou. Então, assim, agora voltamos ao presencial. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade de se adaptar à nova realidade. Tem. E eu acho... Agora tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Por isso eu acredito muito nesses 3 setores que eu falei, porque ciências da vida, né, assim, pessoas, né, saúde, você tem pessoas, as pessoas vão existir. E elas vão precisar ir ao médico, elas vão precisar viver mais, fazer seus procedimentos e tal. Energia, hoje a eletrificação ela está cada vez maior, né? Você olha aqui ao nosso redor, tudo é eletricidade. Então, energia, nós vamos precisar cada vez mais de energia. Você entra nas cozinhas hoje, você já vê o fogão elétrico, o forno elétrico. Então, energia é uma coisa fundamental. E comida, as pessoas têm que comer.
Então, a gente vai ter que se preparar na velocidade da luz, né? a velocidade da luz. Comidas que se transformam, né? É isso. Eu falo comida, mas Que é um de maneira universo. geral, assim, como que a gente vai alimentar o mundo está mais urbano, né? Então, são áreas aí que têm oportunidades de negócio, oportunidades profissionais e muito oportunidades, bacana. ou seja, tudo que a gente precise também ter contato pessoal. Eu sempre falo assim, busca a profissão que precisa ter contato com gente. É sério isso. Não, mas hoje em dia Porque é tá onde vai muito estar a difícil. demanda. Onde vai sobrar Serviço, a demanda. é isso, é serviço. Exato. Você hoje tem uma tolerância, você hoje tem paciência com o outro, a gente vê que isso tá meio desgastado. E Pois você precisa saber ouvir o outro, entender a necessidade do outro, né? As pessoas precisam ter essa percepção de que a convivência é que vai transformar o mundo também. É isso. Né? É isso. É importante. Bom, gente, a gente está chegando aqui no final, né? No nosso primeiro Eterdcast. E aí eu gostaria que pedisse para vocês darem assim, um conselho, né? Um recado para os nossos ouvintes, o que vocês têm hoje para deixar para eles assim de orientação de um recado, né? Posso? Pode. Eu acho que invistam em conhecimento, né? Estejam preparados, busquem aprendizado constante. Eu acho que o ensino técnico ele é uma iniciativa incrível para quem quer começar primeiro, quer começar na frente. E invistam nesse movimento de buscar intraempreender, assim. Sejam muito bons naquilo que vocês fazem. Invistam em vocês, invistam em conhecimento, para que esse movimento, esse protagonismo parta de dentro para fora, né? A gente fala muito de oportunidade, de esperar pelo outro, de achar que o mercado de trabalho ele tem que vir, a gente precisa... Mas a verdade é que a gente, às vezes, esquece que a iniciativa ela tem que partir da gente. Então, acho que esse né? A busca tem que partir de cada um, e eu acho que esses jovens, eles têm toda a capacidade do mundo, né? Mas tem que começar. Tem que querer. Eu acho que é um pouco nessa linha também eu acho que o momento, como eu já falei, o momento atual é do ensino técnico. Eu acho que quando eu olho esse número de neném que eu falei no início da minha fala, eu não sei como as pessoas conseguem deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Assim, nós temos um contingente enorme de jovens aí sem futuro, né? Então, esse jovem que hoje não trabalha, não procura emprego, não estuda, ele é um adulto ali na frente que vai ter muita dificuldade para sobreviver num país cada vez com menos oportunidades, assim, se você não correr atrás, né? Então, é uma responsabilidade não só do jovem, às vezes a gente coloca também muita responsabilidade nesse jovem, mas também do governo, das empresas, dos recrutadores, né? A gente precisa olhar para esse contingente. O que nós vamos fazer com esse contingente, com essa massa? Como é que a gente pode conviver e colocar isso debaixo do tapete, achar que a gente não está vendo, né? Então, a gente precisa fazer políticas públicas. Os empresários, nós temos responsabilidade de formar esses jovens também, para que a gente não tenha uma geração perdida. Essa é uma geração que vai ficar perdida ali na frente, né? Então, eu acho que os jovens têm responsabilidade, têm que correr atrás, investam em conhecimento e tal, mas a gente precisa também, como empresário, como sociedade... É um caminho de mão dupla, né? Vai, outro vem. Isso então... aí, dá as condições também. E aí a gente coloca muito a culpa no governo, a culpa a sociedade é muito maior do que os governos. A sociedade ela é formada pelas pessoas, pelas empresas, o terceiro setor, primeiro setor, segundo setor. A sociedade somos todos nós. Nós temos responsabilidade com esses jovens também. Então, a gente precisa resgatá-los, dar esperança para eles, porque senão a gente vai ter uma geração com muita dificuldade lá na frente. A reforma previdenciária ela foi uma reforma necessária, mas ela é, no longo prazo, cruel com esse adulto que não tem formação. A gente não está preparado para enfrentar a batente. O batente, a criação de renda. Isso me preocupa muito, porque eu vou ter adultos que não tiveram uma trajetória profissional capaz de se sustentar
e sustentar famílias no futuro, o que nós vamos fazer com esse contingente lá na frente? Eu estou falando de 20, 30 anos à frente, né? Então, e que passa rápido. Passa muito no rápido. Piscar de olhos, você já tem lá passa muito rápido. O 2040. Passa muito rápido. Então, mas eu acho, nesse ponto eu sou otimista. Eu acho que a nossa baixa produtividade e a perda do bônus demográfico vai nos forçar a achar uma solução. O Brasil, ele tem uma capacidade de reação muito grande. E ele reage quando ele está no meio de uma crise. Se você pegar as nossas reformas, foram sempre posteriores a uma crise. E a gente vai ter uma crise de mão de obra. Se o país crescer 2, 3 pontos percentuais durante 5 anos, você vai ter que trazer engenheiro da China, porque não tem gente qualificada. Então, vai forçar com que a gente ache uma solução. Eu acredito muito nisso. O Brasil é movido a esses ciclos de crise. Aos desafios, esses ciclos de crise. Então, acho que isso vai ser a tônica aí nos próximos anos. Gente, eu só tenho que agradecer muito a vocês dois, né? Nosso primeiro ETERDcast, e a gente queria realmente proporcionar essa condição para as pessoas, para os nossos ouvintes, né? Que são as famílias, são os alunos, que existe uma solução. Nós temos a ferramenta, nós temos como oferecer essas condições. Então, que juntos a gente supere todas essas crises, todos esses problemas, que é o que o Glaucio falou, né? Não adianta culpar o outro enquanto eu não estou fazendo a minha parte. Né? Cada um tem a sua responsabilidade no desenvolvimento. Então, que a gente esteja todo mundo alinhado, né, com a mesma percepção, com a mesma visão e com a mesma vontade de fazer diferente. Não adianta você não, ele talvez, né? Então, assim, a gente precisa que todo mundo esteja realmente juntos. Assim, gostei, né? Foi uma experiência, está sendo uma experiência legal. Com certeza a gente fará outros eventos, né? Outros ETERDcast. A gente só está realmente começando. E o objetivo realmente é esse, né? A gente estreitar a comunicação. Né? Que a gente falou tanto aqui da questão da importância de você se comunicar, você está sempre antenado com a realidade que vivemos. Então, assim, o ETERDcast será mais esse momento da gente comunicar, da gente trocar com as pessoas, né? Com a nossa comunidade escolar, com os nossos ouvintes, as experiências, a vivência e as necessidades que hoje tem o nosso país. Então, gente, até o próximo ETERDcast.